Bom, posso falar então até. Eu, boa tarde a todos, quero agradecer o convite por estar aqui, ter a oportunidade de participar desse debate. Agradecer a todos que permaneceram aqui com muita paciência até esse último tarde. Eu fiz um mestrado e doutorado na ciência política da USP, estudando questões relacionadas à polícia, mas eu também trabalhei 25 anos na Polícia Militar e eu sou major da reserva. E eu não falo em nome da polícia, eu falo com base nos meus estudos e também com todo o background que eu consegui acumular com essa experiência profissional. Esse painel ele tem como tema o papel das forças policiais na solução, prevenção, o aumento da violência na cidade. E na verdade, depois de tanto tempo trabalhando com o tema da segurança, da polícia, às vezes dá uma certa frustração que tem questões que a gente não consegue responder com tanta facilidade, né? Então, olhando para esse tema, eu percebi que, assim, confirmei que tem questões que não são tão fáceis de responder e eu optei por entrar nesse tema por essa vertente. Então, meu objetivo aqui hoje é aprofundar o debate sobre polícia e explorando conceitos e definições que são pouco empregados no dia a dia, analisando criticamente as propostas de mudança que estão na pauta do debate e apontando caminhos alternativos. Então, a minha fala vai ser distribuída em 4 tópicos. Eu inicio falando rapidamente, bem amplamente sobre o papel da polícia, também um pouco explicando sobre o modelo de polícia no Brasil, fazendo uma análise crítica da reforma da polícia sobre as propostas que estão dominando hoje o debate e apontando caminhos alternativos. Então, para começar, o papel principal da polícia é fazer cumprir as leis. Isso, a língua inglesa traduz isso como law enforcement. E é muito interessante que essa é uma expressão usada com muita frequência nos Estados Unidos para definir os departamentos de polícia. Então, na cultura inglesa, americana, está muito claro de que o papel da polícia é fazer cumprir as leis. Eu imagino que cada um de vocês aqui já deve ter conhecido ou ouvido falar de algum espaço onde não haja a presença da polícia. Quer seja um morro, uma favela, quer seja um condomínio fechado, de alto luxo. O que acontece nesses espaços sem polícia, quer seja no extremo da pobreza ou num espaço que reúna pessoas de poder aquisitivo elevado, é que a tendência é que essas pessoas comecem a construir regras concorrentes ao que o Estado criou. Tem um filme mexicano que mostra muito bem isso, que chama La Zona. Ele mostra um condomínio de alto padrão encravado numa favela na cidade do México, cercado por muros altos, onde a polícia não entra. Então, dentro desse espaço, os jovens menores de idade dirigem veículos, pessoas sem autorização portam armas, os conflitos são resolvidos dentro daquele espaço e nem sempre orientados pelas regras da lei. No limite, eles fazem justiça com as próprias mãos. Então, é isso que mostra o filme, né? Pessoas que reúnem-se no tribunal e decidem e fazem a justiça. Então, não há que se falar em uma sociedade democrática sem a presença da polícia. Quando a polícia falta nesse espaço,
alguém vai criar regras concorrentes e a democracia vai estar correndo risco. Por outro lado, a polícia, para fazer cumprir a lei, ela tem a capacidade de fazer uso da força. E o uso da força, ele vai desde parar alguém na rua para fiscalizar numa abordagem, fazer uma revista, prender um infrator, e chega ao limite de ferir e matar em circunstâncias justificáveis. Isso faz parte do papel da polícia. Tem toda uma escala de uso da força que é a competência da polícia usar. E é em função disso que a polícia é uma das organizações públicas que mais chama a atenção da sociedade, em função dessa sua capacidade de fazer o uso da força e de muitas vezes ferir e matar pessoas. O que se espera da polícia é que ela saiba usar a força na medida necessária e que ela tenha preparo profissional para fazer isso. Entretanto, no Brasil existe uma insatisfação generalizada em relação ao desempenho da polícia. E, em função disso, muitas propostas de reforma têm sido feitas há décadas para tentar buscar um modelo ideal de polícia. Então, eu queria falar um pouquinho, assim, brevemente, sobre o modelo de polícia no Brasil, antes de entrar nessa questão da reforma. Tem duas características que são importantes e que chamam muita atenção, estão sempre na pauta do debate, na agenda política. Uma delas é a característica militar, da polícia militar. Nós temos hoje, cada unidade federativa tem a sua polícia militar. As mais antigas, essas polícias datam de quase 200 anos. Então, não são instituições recentes, são instituições muito antigas que nasceram com essa característica. Mas esse modelo de polícia militar que a gente conhece hoje, com essa estrutura de organização por batalhões, companhias, distribuição de órgãos de direção, apoio, execução, isso foi criado na década de 1960, durante o regime militar. Então, foi um momento onde as assembleias elas estavam fechadas e quem legislava era o executivo. Foi nesse momento que houve a unificação da força pública com a guarda civil. Então, houve a junção dessas duas forças policiais e esse modelo foi criado em pleno regime militar. E ele veio até o momento da transição democrática e nesse período a mudança mais importante foi deixar de estar vinculado às Forças Armadas. Então, naquele momento, na década de 60, as polícias militares, além de ser um arremedo do exército, elas eram comandadas por um general de exército. Então, o comandante-geral da polícia militar era um general de exército. Na transição democrática, perdeu isso e o comando passou a ser do governo do Estado. Essa foi a mudança mais relevante que aconteceu no modelo de polícia militar na transição democrática. E outra característica que também chama a atenção com o modelo de polícia é que a gente tem aqui no Brasil e em mais outros 4 países no mundo a ausência de ciclo completo. Então, a polícia militar e a polícia civil trabalham em conjunto para completar o ciclo de polícia. Isso acaba gerando uma série de transtornos também. Mas esse modelo ele já existe desde que essas polícias foram criadas. Então, eu queria situar isso dentro de um processo político, para a gente ter uma noção de como é que esse processo começou e como é que ele chega até os dias de hoje.
dessas propostas de mudança, desse desejo de melhorar as polícias no Brasil, com relação à característica militar, existe a proposta da desmilitarização. Então, o que a gente tem na pauta hoje são reformas para a mudança do modelo. Isso representa a mudança macro, mudança da organização policial. Então, a desmilitarização, ela virou quase que um mantra. Qualquer problema que surge, a polícia vai para a mídia, mais uma vez se fala de desmilitarização. E, na verdade, a gente não sabe muito bem o que é isso. Então, falta uma clareza conceitual nesse tema. Então, desmilitarização significa a eliminação da característica militar. Para eliminar a característica militar de instituições, mesmo que imaginemos essa estrutura criada na década de 60, ou a estrutura que vem de 200, 180, 150, 80 anos atrás, para se eliminar essa característica, isso só acontece extinguindo as instituições. Isso não está claro no debate. Não está claro no debate que desmilitarizar significa extinguir a polícia militar e criar uma nova polícia. Isso aconteceu em alguns países da América Latina, né? Mas o Brasil, essa é uma proposta que vem sendo colocada já há várias décadas e ela não tem tido sucesso no processo político, não tem sido aprovada. Com relação ao ciclo completo, a mudança que tem sido proposta é a unificação da Polícia Militar e Polícia Civil, para aí sim criar o ciclo completo. Então, são duas polícias que vão juntar as duas e a gente completa o ciclo, né? Mas até hoje não conseguiram uma fórmula, essa conta não fecha, né? Para unificar a Polícia Militar e a Polícia Civil também teríamos que iniciar do zero. O mais próximo que chegaram foi a integração das duas polícias. Então, a fusão da Polícia Militar e da Polícia Civil também são propostas que não passam. Então, o que acontece é que o que está na discussão sempre é a mudança de modelo da polícia pela desmilitarização ou pela unificação. E a gente não avança nessa discussão, a gente não avança nesse debate político porque essas propostas não passam. E por quê? Por que essas propostas não passam? Vontade política é o que não falta. Tem muitos grupos da sociedade que propõem isso, tem muitos atores políticos que têm vontade, têm propostas que estão lá há bastante tempo. Então, a minha explicação é pela perspectiva da ciência política. Eu queria falar disso sobre dentro do processo político. Então, quando você cria uma política, eu vou imaginar essa estrutura da Polícia Militar que foi criada em 1960. Quanto mais tempo ela avança no espaço, no tempo e no espaço, mais difícil é de você mudar essa política. É como uma árvore que vai criando galhos, né? Ela vai se ramificando, então você vai criando novas políticas, novos projetos dentro dessa política. Você não consegue mudar o modelo cortando apenas alguns galhos. Você precisa voltar lá no início, cortar essa árvore toda para iniciar uma outra trajetória. Isso na ciência política é chamado como dependência da trajetória. Então é muito difícil você mudar uma política que ela já existe há muito tempo. Então você precisa acabar com aquele modelo e começar outro. É o que aconteceu com a política de saúde nos Estados Unidos, né? Então, isso não passa porque para desmilitarizar
militarizar a polícia, é necessário extinguir a polícia militar. Isso tem um custo financeiro e político muito alto, que significa 500 mil policiais militares que vão ter que ser empregados em algum lugar e começar um novo modelo. Então, existem mecanismos no processo político que impedem que isso aconteça. Então, está faltando clareza nesse debate sobre desmilitarização. Quem está propondo a desmilitarização não está falando claramente em extinção da polícia militar. É interessante que você vê policiais militares defendendo a desmilitarização, porque eles não sabem, na verdade, que podem perder a função. Ou essas pessoas que estão propondo a desmilitarização, ou elas não sabem do que estão falando, elas estão chamando a proposta delas de desmilitarização, e isso não significa desmilitarização, ou elas estão intencionalmente omitindo essa informação. Então, a gente tem um problema conceitual, um problema de definição, um problema de clareza nesse debate de reforma da polícia. Então, a gente precisa consertar isso para saber que caminho que a gente está tomando, né? O que a gente vai fazer. E com relação à unificação, também são os mesmos mecanismos do processo político que impedem que você unifique duas instituições. Então, a proposta alternativa, o que a gente faz, né? Se estão discutindo há tanto tempo que o melhor caminho é desmilitarizar, e isso não está conseguindo acontecer, porque criar um novo modelo, uma mudança macro, tem que fazer uma mudança constitucional, né? Então, a proposta alternativa é realizar mudanças no interior do modelo, o que se chama de mudanças incrementais. Então, em que pese a característica militar, vamos buscar melhorar a polícia. Então, no sentido da característica militar, a alternativa pelas mudanças incrementais seria manter o modelo militarizado e fazer mudanças no interior do modelo, o foco no desempenho. É isso que o Chile faz. Eu estive no Chile há 2 anos atrás fazendo uma pesquisa e eu me surpreendi que esse tema da militarização não está presente. Ninguém discute desmilitarização lá no Chile, ninguém quer extinguir a característica militar dos carabineiros, que são muito mais repressivos do que qualquer polícia militar de qualquer estado brasileiro. O Chile, ele assume justamente isso, em que pese a característica militar, podemos melhorar o desempenho da polícia. Então, o debate sobre reforma da polícia está focado em mudanças incrementais, mudanças no interior do modelo, ele avança. Com relação ao ciclo completo, o processo alternativo era dar o ciclo completo para as duas polícias. Então, a tendência mundial hoje é você ter várias polícias trabalhando, como existe nos Estados Unidos. E não você diminuir o número de polícias que se tem, né, que seria o resultado da unificação. De 2 virar 1. Né? Então, 2 polícias de ciclo completo é aí a alternativa para essa mudança. O ponto é que as mudanças incrementais feitas no interior do modelo, elas são políticas diferentes dessas que a gente está acostumado a lidar, porque elas são políticas feitas por burocratas, então elas são feitas pelos próprios policiais, pelo governo. Então, envolve muitas vezes conhecimento técnico, e dentro desse processo, a participação de outsiders da sociedade fica muito limitada.
E aí você corre alguns riscos, né? Então, um deles é o baixo grau de inovação nas soluções dos antigos problemas. Então, com relação a esse problema do uso da força, um dos grandes pontos que afligem o Brasil é o uso excessivo da força. Hoje a gente tem tratado disso muito mais pelo aspecto punitivo, depois que o crime acontece, do que pelo aspecto preventivo. Então, é muito comum a gente ver os secretários de segurança pública, os governadores, assumindo que tem uma política para controle da letalidade e que os policiais os casos serão investigados, os policiais serão punidos. A gente sabe que isso nem sempre acontece, vimos um depoimento hoje aqui pela manhã, e nem sempre a punição é a maneira de você controlar esse fenômeno. Não que isso não deva existir, é claro, ela precisa ser aperfeiçoada, mas ela não é a única maneira de se tratar. Recentemente a gente apresentou uma proposta junto com uma ONG, Quero Mais, Quero Paz, uma proposta para testar uma alternativa para prevenir esses casos de letalidade em São Paulo. Trabalhar com prevenção é muito complicado, porque você tem resultados quando tem a longo prazo, né? Então, são políticas que demoram, que muitas vezes elas vão aparecer, os resultados quando positivos, no mandato seguinte, né? Então, isso, como o próprio professor Vasco Furtado falou, né? O secretário assume, em 3 meses os índices caíram, ele está assumindo que ele tem responsabilidade por isso, porque eles querem isso, o governo quer respostas rápidas para esses problemas. E esses problemas não se resolvem com rapidez, né? Então, mais uma vez, um outro tema que está sempre na pauta, a formação policial, a resposta padrão que geralmente a gente conhece, que é a mudança curricular. Então, as mudanças incrementais que são gerenciadas apenas pela polícia, pelo governo, elas correm o risco de não avançar, porque acabam sendo mais do mesmo e recebem uma roupagem nova apenas. O outro risco é a polícia deixar de investigar casos que são críticos, porque ela sabe que tem muitos casos que não estão sendo debatidos, que existem problemas, tem muito defunto dentro do armário, né? E muitas vezes ela não quer abrir o armário para ver o que tem lá dentro. Então, um problema é o próprio atendimento do 90. Então, conhecer a demanda social reportada, o atendimento de emergência, é uma coisa que às vezes se fala, né? Olha, as pessoas ligam para pedir coisas que não é da polícia, ligam para passar trote, são poucas as chamadas de emergência, né? Mas como é que está sendo gerenciado essas ligações? Qual é a porcentagem de chamadas de ocupado que se tem? Né? Qual é o número de telefones que ficam na fila de espera? Né? Geralmente as pessoas que ligam nem sempre têm representatividade política e os problemas que elas sofrem não se tornam um assunto. Então, muitas vezes a pessoa está numa emergência, liga para o 90 e ele cai numa fila de espera e fica 10, 15 minutos com o bebê engasgado no colo, né? Então, qual é a capacidade da polícia responder a essas chamadas e qual a capacidade da polícia despachar viaturas para atender essas ocorrências? Então, isso tudo são mudanças internas que muitas vezes quem tem conhecimento é mais a polícia do que quem está de fora, porque também faltam estudos, né? A gente também não tem muitas pesquisas sobre o que acontece nessa relação entre o encontro entre a polícia e o público. A gente fala muito da letalidade policial, que é um problema grave, sério, mas não é o único,
também tem ela não é de toda mal, não existe uma organização totalmente negativa, né? Existe também o seu lado positivo, mas tem muita coisa no desempenho da polícia dentro dessa estrutura que existe hoje que ela não dá conta de responder à sociedade e que isso é extremamente importante e não está no debate, né? E dentro desse processo você corre o risco de ter ausência ou deficiência também de avaliação das políticas, porque se elas são conduzidas pelos burocratas, a avaliação de política já é algo que nós não temos tradição de fazer no Brasil, né? Não apenas na área da segurança, né? Burocratas menos ainda. Então a gente corre riscos também de que essas mudanças elas não sejam avaliadas, muito menos o impacto delas. Então, como é que a gente controla esses riscos, né? E é importante que exista uma metodologia séria de monitoramento e avaliação dessas mudanças que são feitas, né? Que existem indicadores de desempenho e de impacto, né? Para medir esses processos, mas também qual é o resultado que esses processos estão produzindo no objetivo que se foi traçado, que haja gestão do conhecimento produzido durante esse processo de construção para que seja reproduzida, avaliada depois, em especial a participação de atores externos, né? E que a gente vista aí, parece que é uma coisa repetitiva, né? A transparência e a accountability. Mas aí a gente tem um grande desafio, né? Então, para vários, eu identifiquei, eu coloquei apenas 3 atores, né? Para representar o todo. Primeiro a gente tem que fazer uma campanha de desarmamento, né? Para esses 3 atores poderem trabalhar juntos, né? A polícia, atores políticos e sociedade, né? Então tem desafios a vencer para todos os lados, porque a polícia está quase que ausente aqui desse debate, não tem representante, então fica muito fácil a gente criticar a polícia quando ela não está aqui, né? Então, criticar, acusar, assumir uma posição acusativa, às vezes é cômodo, né? Então, todo mundo tem responsabilidade no processo. Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse processo de mudança, né? Então, a gente espera que atores políticos reconheçam que a construção de uma nova polícia, com essa mudança de modelo, desmilitarizado, é quase que improvável. Isso poderia acontecer na transição democrática, que teria sido a janela de oportunidade para isso, como aconteceu em El Salvador, como aconteceu na Guatemala, que eles extinguiram a polícia e criaram uma polícia nova. Então, El Salvador é o modelo mais bem falado na América Latina de desmilitarização, de reforma pelo modelo. Mas se a gente for avaliar o desempenho da polícia pela taxa de homicídios, a gente vai ver que não deu certo, né? Porque chega a 70 homicídios por conjunto de 100 mil habitantes, é um dos lugares que mais morre no mundo, né? Então, não tem modelo ideal de polícia. Eu não estou defendendo aqui que o modelo militarizado é o modelo ideal. Eu estou dizendo que o processo político não permite mudar, por mais que se queira. Então, deixar de trabalhar essa questão ideológica de que a polícia militar de hoje lembra a ditadura. Os policiais de hoje, eles entraram na polícia no Estado Democrático de Direito. Interfere? Tem essa cultura? Tem traços que orientam? Sim, tem. Mas isso pode ser controlado. Porque não tem como mais apagar o passado, né?
uma outra explicação da ciência política, que a ciência política dá para isso, é que muitas vezes políticas construídas no presente são para consertar políticas do passado. Desmilitarizar a polícia hoje para tentar apagar esse passado é algo que não vai ajudar na segurança pública. Então, o processo político não permite que isso aconteça, né? Então, à medida que a gente assume que essa nova polícia desmilitarizada é um modelo quase que improvável de acontecer, né? Reconhecer que essa polícia que a gente tem pode não ser a que a gente deseja, mas é a que a gente tem. Então, o que se pode fazer para melhorar, né? Com relação à polícia, reconhecer que, apesar dos avanços, as polícias fizeram avanços. Não dá para falar em polícia do Brasil, porque a gente tem 27 polícias, né? Umas avançam mais, outras menos, né? Mas houve avanços, a gente precisa reconhecer isso. Então, ainda há muito que ser feito, né, para melhorar. E a participação dos atores externos é essencial. Então, a polícia precisa responder como é que eles podem se abrir para a cooperação social, sendo uma instituição ainda tão fechada. É fechada não apenas para divulgação de dados, informação, é fechada para a cooperação. E com relação à sociedade, reconhecer que essa polícia faz parte da sociedade, né? Então, como é que podemos diminuir esse distanciamento? Então, esse processo de melhorar a polícia, para que ela realmente possa fazer o papel dela, de fazer cumprir a lei, usar força na medida necessária, é algo que depende da polícia, mas não apenas dela. Então, a gente precisa conhecer um pouco mais esse processo, para que esse debate tenha mais clareza e a gente saiba para que rumo a gente está caminhando e o que a gente vai buscar. Era isso, obrigada.